Para fechar o primeiro dia da série de entrevistas com candidatos a prefeito de Uberlândia, o Wallace Alves, do PSOL, participa agora da conversa com dois padres da diocese. O Wallace Alves é engenheiro ambiental e sanitarista e servidor público estadual na Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. É LGBTQIA+, casado com o ambientalista Miguel Tomás. Foi representante sindical dos serviços de meio ambiente do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. É membro da Executiva Nacional de Estudantes de Engenharia Ambiental. Wallace é dramaturgo e cofundador do movimento Brasil Ralé, que articula ativismo cultural e defesa dos direitos humanos e socioambientais. Um bom dia, senhor candidato. Seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Gostaria de dar início a essa entrevista com a seguinte pergunta. A Constituição entende que o Brasil é um país laico. O candidato ao Executivo entende o que seja a laicidade, respeitando a liberdade religiosa? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui discutindo inclusive com esse público, né, que é muito especial. E já começando com essa pergunta, eu aprendi o conceito de laicidade dentro da Pastoral da Juventude. Então, foi no convívio com as primeiras autoridades que foram me fornecendo ensinamentos na vida, que foram os padres da minha paróquia lá em Rio Verde, da paróquia Santo Antônio de Pádua, que me introduziu nesse conceito de respeito universal às demais denominações, principalmente lá os evangélicos, que era o que é mais comum, e mais para frente, tomando a ciência sobre a diversidade que nós temos no país. Aqui no Triângulo Mineiro, o espiritismo é muito comum, as religiões de matriz africana. Então, nosso compromisso com a laicidade do Estado ela é total. Nós queremos que todas as identidades religiosas convivam em harmonia, tenham espaço no calendário da cidade, nos calendários de festividade, de feriados, para que façam seus trabalhos, façam seus rituais, façam suas cerimônias, que não sejam julgados e nem expostos à violência, por serem de determinada religião ou matriz. Então, nós temos que encampar essa luta, porque no papel está dizendo que o Estado brasileiro é laico, mas a gente vê muita violência e intolerância a determinadas denominações, principalmente as de origem africana, que tem ligação com o nosso povo preto e que, nesse ponto, incide o racismo estrutural da sociedade. Então, nós defendemos a laicidade do Estado, tanto no ensino, nas instituições religiosas, quanto nas instituições de representação pública e política, quanto no calendário cultural da cidade. Acho que isso tem que entrar em todos os âmbitos. Eu não professo nenhuma fé específica, apesar de ter sido criado dentro dos ditames da religião católica. Eu deixei essa profissão de fé, no entanto, eu entendo e professo espiritualidade. O quanto é importante nós termos espiritualidade e o quanto é importante o ser humano dar vazão a isso na sua vida cotidiana. Porque não basta ter e ficar enclausurado em seu quarto com vergonha ou com medo de colocar isso para a sociedade. De conseguir educar seus filhos dentro dessa fé, de conseguir que as instituições eduquem e coloquem um panorama geral e que, na nossa intimidade dos nossos lares, a gente consiga passar os nossos ensinamentos específicos da nossa família. Então, é muito importante que todos os seres humanos, todos os cidadãos, cidadãs, tenham essa liberdade, tenham acesso a um Estado de fato laico e que respeite, que tolere todas as expressões culturais e religiosas. Candidato, a Igreja Católica, em sua ação evangelizadora, tem como preocupação permanente a promoção da pessoa humana por meio da justiça social e dos direitos sociais, assim como está preconizado no artigo 6º da Constituição Federal. Nesta perspectiva, está o atendimento aos direitos à saúde e à educação. Pergunto, como seu programa de governo para a Prefeitura Municipal de Uberlândia pretende atender
estas duas necessidades fundamentais da população? Primeiro, nós vemos uma distorção nos investimentos públicos hoje, porque eles são investimentos públicos que saem dos nossos impostos para essas áreas, mas esses investimentos acabam indo para um formato de gestão da iniciativa privada. O que eu estou querendo dizer? As organizações sociais virando o único molde de gestão, sendo pelas organizações sociais, a gente está perdendo patrimônio público, e aqui em Uberlândia isso está chegando a níveis alarmantes. O ano passado, a Prefeitura destinou mais de 20 milhões, só no mês de janeiro do ano passado, para instituições privadas que vão fazer a gestão desse serviço, por exemplo, de educação, mas que, posteriormente, quando esse contrato, esse convênio, essa concessão deixar de existir, todo o patrimônio que foi construído com a ajuda do recurso público ficará para essas instituições e, muitas vezes, no bolso de um conglomerado da iniciativa privada. Aí eu cito sempre o exemplo do aluguel. A gente está alugando a nossa educação, a gente está alugando a nossa saúde. Você paga seu aluguel todo mês e não vê aquele dinheiro retornando. O dia que você sair daquele imóvel, você sai com a mão na frente e outra atrás. E a gente está colocando as políticas de educação e saúde nesse viés, e isso é inadmissível. Então, a gente transfere dinheiro para essas instituições, a gente consegue expandir momentaneamente o nosso atendimento, porque a estrutura, digamos que já está pronta, mas a gente não garante que essa riqueza, a longo prazo, fique e pertença ao povo de Uberlândia. Então, a primeira coisa, tanto educação quanto saúde, a gestão é totalmente pública, tem que ser. É direito do povo, é um direito social básico, tem que ser público e gratuito e tem que ficar como legado da administração. Aquele hospital, aquela escola, ela é do povo e não... ela está a serviço do povo durante uma gestão e depois aquele patrimônio que foi investimento do povo de Uberlândia vai ficar nas mãos de um conglomerado. Então, nós temos que expandir, ter mais vaga para creche. Esses serviços precisam chegar na periferia da cidade. A gente percebe que a periferia, quando ela recebe, é no máximo as unidades básicas de saúde da família, mas muitas vezes a UAI, que é o tratamento mais especializado, que precisa expandir as especialidades, mas que tem os leitos de UTI, os leitos de enfermaria, elas concentram, por exemplo, um bairro só, uma única UAI atende 5, 6 bairros, e bairros populosos. Então, já ficou rotina. A mãe que precisa da creche, mas não tem vaga, e por isso ela perde a vaga de emprego. Já virou rotina você passar o dia inteiro no leito lá do pronto-socorro, esperando ser atendido. E quando você sai de lá, muitas vezes não é com a medicação adequada, não é com o encaminhamento adequado, você nunca consegue retorno, não consegue marcar exame. Então, a gente quer universalizar esses serviços e que eles sejam predominantemente públicos, que fiquem na nossa estrutura. Senhor candidato, como regra geral, nós somos a nossa biografia. Um dos aspectos de uma biografia sadia, politicamente falando, é a educação política que submeteu aquele que se candidata a uma determinada função. Diríamos, um político profissional, educado eticamente e tecnicamente bem, certamente agirá convenientemente bem na função de prefeito. Pergunto, o senhor, como candidato ao cargo de prefeito da cidade de Uberlândia, se considera preparado suficientemente e adequadamente do ponto de vista ético e técnico? Que pergunta legal, é uma construção interessante, porque realmente na pergunta já coloca as prioridades, né? Um político, um representante do povo, ele precisa ter na biografia, primeiro, saber o que é ser povo, e o povo é os 99% que está na base da sociedade. Então, não é saber através da academia, não é saber através das notícias do jornal, é, de fato, ter pisado no chão sem asfalto, é ter vivido sem o saneamento básico, é ter estudado em escola pública, é dependido do sistema de saúde público. Todas essas experiências, não que isso necessariamente, várias coisas que eu citei aqui são mazelas sociais, as pessoas não deveriam passar por isso. Mas um governante num Brasil e numa Uberlândia, em que isso existe tão fortemente nas nossas periferias, um governante precisa entender disso.
Ele precisa entender disso porque, historicamente, as pessoas só entendem de conversas fechadas, num gabinete chique, com banqueiros vindo do condomínio fechado. E, com isso, a pessoa fica míope em relação aos problemas sociais, ela não conhece a realidade de fato, e eu, por ter 29 anos e não ter tido essa experiência de gabinete, sou muito perguntado sobre se tenho experiência, qualificação para lidar com uma cidade que tem as distorções sociais que Uberlândia tem. E aí eu sempre respondo, está na minha trajetória, na minha biografia, são as pessoas que eu amo, são as pessoas que me cercam, são as pessoas com quem eu trabalho, são essas pessoas, os movimentos de base social, pessoas periféricas, pessoas pretas, pessoas que precisam de inserção social e de oportunidade, e eu as conheço em sua natureza, porque sou um deles. Então, conheço o que é ser uma pessoa que quer dar certo na vida e fazer as coisas de maneira correta e honesta. Para além disso, eu tenho o privilégio de ter nascido numa família estruturada no sentido dos valores, no sentido de passar aquilo que eu não abro mão de ser, aquilo que eu não negocio. Então, eu tenho os meus valores inegociáveis muito bem definidos. E eu enfrento quem precisar para que esses valores sejam privilegiados de fato. E quando eu digo que isso é um privilégio, é porque nem todos nós temos essa oportunidade de nascer numa família assim. E a partir desse momento que eu me coloco na luta, que eu saio com essas vivências, né? Eu sou engenheiro ambiental e sanitarista, estou fazendo a segunda graduação agora em Direito, sou servidor público, então tenho experiência também no meio institucional, mas a base da minha experiência que me qualifica para ser o prefeito de Uberlândia são esses valores de berço, são essas vivências na luta da cidade, nos espaços que realmente o povo vive, que o povo transita, que o povo tenta de tudo para ser feliz. Então, entendendo esses sentimentos e tendo a qualificação, sendo da academia também, eu reúno os dois pontos principais que precisa para ser um bom governante, que é a escuta e que é a empatia para você se colocar no lugar do outro. A cidade de Uberlândia ainda possui um alto déficit habitacional, além de milhares de famílias morando de aluguel. Isto pode ser observado nas centenas de famílias morando nos assentamentos urbanos do nosso município. Qual é a política habitacional do seu programa de governo? Isso é uma mazela e é uma das principais prioridades do nosso programa de governo, a questão da habitação, porque a gente fala sobre direito à cidade, né? Uma pessoa que não tem habitação, ela não tem o direito de ser reconhecida como habitante dessa cidade, porque ela não teve o direito de fincar suas raízes aqui. E eu sempre digo que qualquer bicho tem uma toca, tem um lugar para se escorar, para dormir, para cair morto. O ser humano é o único bicho que criou esse sistema em que as pessoas não têm essa oportunidade. Então, realmente, o caso dos assentamentos é muito sério, e desde o primeiro momento que eu me coloquei na defesa das ocupações, do povo assentado, que a revelia do descaso do Estado se juntou em luta e garantiu esse direito à função social da terra, garantiu o direito de morar e de viver num território, esse povo é muito maldito na cidade, é muito mal visto, né? O que eu mais respondo de perguntas, até da imprensa, é em relação a isso. Mas como? Isso é ilegal, como você pode apoiar? O que eu estou sempre dizendo é o seguinte: na nossa gestão não será necessário se organizar em luta, porque nós temos isso como prioridade. Então, a primeira questão, um plano robusto de moradia que tire dinheiro, que seja financiado através de um IPTU progressivo. Então, a gente taxar as grandes fortunas da cidade, espaços vazios, imóveis que estão desocupados só para especulação imobiliária. A gente taxa, faz sobretaxa em cima deles e usa desapropriação e expropriação, porque é responsabilidade do prefeito desapropriar aquilo que está desocupado há décadas, a pessoa não está pagando o imposto condizente. Então, a gente tem que dar função social a esse espaço, porque senão nós vamos continuar com desigualdade social na cidade. Então, uma vez dentro do gabinete, eu vou lançar a mão dos princípios jurídicos necessários para desapropriar e para expropriar os imóveis, e nós vamos taxar esses espaços abandonados. Vai ter IPTU progressivo. A partir disso, a gente vai ter renda para poder, riquezas no cofre público, para poder fazer um programa de moradia, para poder subsidiar aluguel de quem está na fila desse programa e para levar as infraestruturas para ocupação. As nossas ocupações hoje, você vai no Maná, a situação é muito triste, né? Você vai no Glória, o Wellington Pietro, é muito triste.
Você chega lá, um bairro que não tem asfalto, as ruas não são niveladas, não tem arborização, não tem saneamento básico, não tem condição de ter micro e pequenos comércios que se desenvolvam de fato, e quem faz o empreendimento do micro e pequeno empreendedor é o trabalhador, que é criativo, que quer inovar. Nesses lugares nem essas condições existem. As crianças têm que ir para a rua a pé, naquele poeirão. Muitas vezes chega em outro lugar da cidade, é estigmatizado, porque apontam o dedo e diz, vem do Glória, é visto como povo invasor. Então a gente tem muita solidariedade, muito afeto com o povo de luta, com o povo da moradia, e a nossa prioridade. Senhor candidato, é sabido que a Lei Eleitoral 9.504, de 1997, proíbe a veiculação de propaganda eleitoral em templos religiosos. O Código Eleitoral proíbe propaganda eleitoral destinada a criar artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. Pergunto: qual a posição do senhor no que diz respeito à prática do proselitismo eleitoral em templos religiosos na cidade de Uberlândia? Nossa, essa questão é absurda, né? A gente vê que, assim, na sociedade nós temos várias figuras de autoridade. E as figuras que conduzem a espiritualidade do povo, elas se tornam a figura de autoridade por princípio. E é macular o princípio democrático quando a gente vê esse tipo de proselitismo que bagunça as coisas. Eu acho que não faz bem nem a política e muito menos a religião, né? Então a gente vê aí o quanto que, quando nós vivíamos o estado de cristandade, na Idade Média, o quanto isso prejudicava o próprio entendimento do povo sobre a espiritualidade, sobre a figura de Deus. E hoje nós vemos isso voltando com toda a força, principalmente nas denominações neopentecostais, em que pastores se lançam na luta política, seja para favorecer algum candidato ou em candidaturas próprias, e a partir disso, não é só o uso daquela estrutura religiosa para se eleger, é ainda com os argumentos e a deturpação nefasta, o que a gente está chamando aí de fake news. Né? É colocando e incutindo no povo o medo de que, se não votar em determinado candidato, nós vamos virar um inferno na terra, que ele defende pedofilia, defende estupro, coisas absurdas que simplesmente não existem na nossa ordem política. Não tem partido nenhum trabalhando para que isso exista, mas essas pessoas incutem o sentimento de pânico na população. E isso está muito claro de 2018 para cá o que vem fazendo com o nosso país, né? Do sentimento que a população já tem. Na nossa campanha, tanto que o nosso lema é amar e mudar as coisas, é o que nos interessa mais, a gente quer fazer o convencimento através da expectativa do bem. A expectativa do bem é a esperança de que, se votar em nós, através dessas propostas, as coisas vão melhorar. Porque é justamente um remédio, um combate a quem faz propaganda e se usa desses espaços religiosos para fazer a expectativa do mal, que é o medo. Se você não votar em mim, vai tudo piorar. Não, a gente tem que parar com essa lógica messiânica dentro da política. Não é se não votar no Wallace as coisas vão piorar, não. Se votar no Wallace as coisas vão melhorar, porque ele faz parte de um coletivo de gente comprometida com o avanço social, comprometida com o diálogo e com os princípios republicanos e democráticos. Então, a partir disso, a gente tem certeza que eu não tenho autonomia para sentar e fazer acordo com quem eu quiser, ou para favorecer o conglomerado que eu quiser. Não, tem que ser uma construção coletiva, porque a minha base é assim. A base do pessoal é dessa forma. Então, nós estamos aí pela expectativa do bem. Votem, porque saberão que as coisas melhorarão. Amar e mudar as coisas. E não porque, enfim, vai ficar com medo de perder tudo aquele pouco que você já tem. A gente não pode deixar a população com esse sentimento constante. A cidade de Uberlândia já apresenta as consequências dos cortes em políticas públicas do governo federal, a qual se reflete no desemprego, subemprego, na realidade dos vendedores ambulantes e dos moradores de rua. Pergunto, como seu programa de governo pretende enfrentar esta dolorosa situação social? Ele poderia contemplar a implantação de um restaurante popular?
Eu já vou começar aí pelo final, que você já provocou muito bem. Nós temos no nosso programa de governo um eixo inteiro sobre pessoas em situação de rua, vulneráveis sociais, que nesse tópico entra tanto as pessoas em situação de rua quanto os encarcerados. E a gente tem um programa que será implantado restaurantes populares na cidade, vindo da agricultura familiar e dos assentamentos. Então, a prefeitura vai fazer a aquisição, porque gera emprego lá no campo e, ao mesmo tempo, alimenta gente vulnerável na cidade. A gente quer voltar também com as clínicas de rua, porque a gente sabe que a UAI atende as pessoas, depende de um comprovante de endereço para o SUS atender, e a gente precisa garantir saúde odontológica, psicológica, psiquiátrica e física como um todo para as pessoas em situação de rua, para as pessoas que estão em situação de migração também, porque muita gente tem casa, mas tem casa lá na Paraíba, e ele veio para cá tentando emprego, e acaba que, se a gente não socorrer rapidamente, der pelo menos um dormitório e condições de alimentação até que arrume um emprego ou algo assim, a pessoa vai virar alguém em situação de rua. Então, a gente tem que trabalhar nessas duas frentes, evitando a formação de novas mazelas sociais nesse sentido, né? Então, nós temos esse programa, a transferência de renda social também que nós queremos fazer para as famílias como um todo, não só as pessoas em situação de rua, já vai garantir que, junto com o direito à moradia e o transporte gratuito, a gente tenha menos famílias penalizadas e vulnerabilizadas ao ponto de se tornar pessoa em situação de rua. Nesse sentido, o Brasil tem um desafio, e Uberlândia inserida nessa realidade. Nós tivemos 2 reformas aí, e estão tentando a terceira, que é a reforma administrativa, mas a gente teve a reforma trabalhista e previdenciária, que a gente tem que entrar e corrigir. Você falou do subemprego, do emprego precarizado. Isso vem dessa herança de terceirização, de estímulo ao serviço autônomo, que a reforma trabalhista de 2017 trouxe. E a reforma da Previdência agora já está te dizendo que você não vai ter dinheiro no futuro, quando você não puder mais trabalhar, para poder custear os seus custos em saúde. Então, nós temos uma situação séria, e esse enfrentamento precisa ser feito, porque causa uma distorção na cidade, que é o seguinte: ao passo que você estimula que deve ser terceirizado, que as pessoas devem trabalhar autônoma, se ela pega e quer virar uma ambulante, então, porque ela não vai ser contratada por ninguém, ela quer montar sua barraquinha lá na Praça Tubal Vilela, também não pode. Então, parece que o Estado enxota a pessoa de cá, se ela quer criar uma solução e vir trabalhar para cá para poder sobreviver, enxota ela de cá também. Simplesmente não há espaço para essas pessoas na nossa cidade. E isso vem porque a cabeça é uma cabeça completamente elitista. Essas pessoas sujam a cidade. Elas deixam a cidade feia na mentalidade desse povo. Isso tem que mudar. Senhor candidato, o senhor entende que a causa ecológica é justa? De que forma implantá-la? Então, como eu disse, eu sou engenheiro ambiental e sanitarista. Eu sou um ambientalista, é uma das minhas primeiras lutas. Assim, eu decidi isso aos 16 anos, que eu faria essa graduação, não por questão econômica, mas por amor à natureza. Eu acho que é o único patrimônio que a gente realmente tem. Todo o resto é invenção fictícia. O dinheiro é uma invenção, é um combinado nosso, que aquele pedacinho de papel ali representa R$10 e que com isso eu compro alimento. Aquela árvore que está de pé ali fora, ela é uma riqueza real. Ela é um patrimônio real. E a gente tem que acordar para essa realidade. A gente tem que saber que água poluída, contaminada, de um rio assoreado, de um rio eutrofizado, que são palavras científicas para dizer que o rio morreu, vai ficar muito mais caro eu tratar aquela água para deixar a população sem sede ou para a população poder consumi-la. Da mesma forma, vai ficar cada vez mais difícil lidar com essa pressão de geração de resíduos domésticos, né, de lixo, que a gente ainda está na lógica ultrapassada de enterrar resíduo e de não tratar o nosso esgoto. Então, você olha um rio pujante como o Uberabinha, tão importante para a bacia do Araguari, e recebe esgoto clandestino, o rio fede, não tem mais a beleza cênica que poderia ter. Então, essa causa ambiental é uma questão que a maioria dos governantes abre mão dela primeiro.
A primeira coisa que a gente negocia é meio ambiente. Você pode olhar o desmonte do Código Florestal em 2012, que acabou com qualquer possibilidade de preservação, tirou mata ciliar, em grande parte, permitiu exploração de reserva legal, e a gente vê que há um negacionismo, como se a mudança climática não fosse real, como se a gente já não estivesse sofrendo esse calorão. Eu vejo gente idosa falando assim, gente, mas eu nunca vi uma onda de calor desse tamanho. Nossa, mas eu nunca vivi uma falta d'água desse jeito. Já está dando apagão. Mas por quê? Porque o custo da nossa água depende da preservação do rio, o custo da nossa energia, porque a nossa energia é hidrelétrica, depende da disponibilidade de água, o fato de estar calor ou não na cidade depende da quantidade de árvores plantadas na cidade, a quantidade de vegetação que existe no entorno, se a gente tem ou não um reservatório de usina produzindo mormaço aqui, né, produzindo vapor d'água, se a nossa frota de carros vai continuar aumentando ao ponto da gente imaginar que uma Uberlândia daqui 50 anos vai ter um carro por pessoa, isso gera poluição, isso gera ilhas de calor, isso gera inversão térmica. Então, são temas que são muito sérios, a gente tem que começar a confiar na ciência e levar a sério. Está ocorrendo queimadas nos nossos ecossistemas, o desmatamento galopante, e a gente ainda tem um governo federal que negocia totalmente essa pauta e que é negacionista, que faz o contrário, persegue os servidores que estão com base na ciência, dizendo, nós vamos morrer e quem vai morrer primeiro é a pessoa pobre, é a pessoa periférica. A pandemia mostra grandes fraquezas em nossa cidade, como saneamento, saúde e emprego. Como minimizar os desafios destes setores? Então, para recuperar a pandemia, a gente tem que reconfigurar, porque a nossa cidade, a maneira como alguns acumulam privilégios e outros só acumulam deveres, porque a gente viu o seguinte, que nesse sistema capitalista, na primeira crise, quebra geral. A gente não consegue resistir a crises muito tranquilas. A gente vê uma vez por década, pelo menos, todo mundo quebra geral. Então, a gente vê que não é um sistema sustentado. E a gente tem que mudar e reconhecer esse momento como uma chavinha de, olha, a gente tem que combater o privilégio de alguns, porque riqueza tem, mas ela tá concentrada em algum lugar, e é por isso que a gente tem uma crise. Tanto que a gente vê que, durante a pandemia, se você olhar o demonstrativo de lucros do Banco Itaú, do iFood, da Uber, da loja Zavan, recorde de lucro, no meio de uma crise onde pessoas estão passando fome, outras perderam o emprego, outras perderam a família inteira. Então, nós temos que ter essa noção de que, primeira coisa é isso, esse momento seja útil para nos levantar o alerta. Essa sociedade não é sustentável. Qualquer crise pequena vira uma crise enorme por conta da maneira como a gente está gerindo nossos recursos. E, a partir disso, reconhecer que, em 2020, a gente não pode mais afastar a ideia de que tem que ter uma renda básica social que seja universal. Se é R$600, ninguém vivendo com menos de R$600. É inadmissível imaginar que a gente ainda tem um pacto social em que a gente admite que é natural uma desigualdade a ponto de uma pessoa estar aqui na praça pedindo ajuda para comprar um marmitex. Entende? Para comprar a alimentação básica daquele dia. A gente não pode mais tratar isso como natural. Por que a nossa sociedade não renova esse pacto dizendo investir no povo dá retorno? E não só do ponto de vista da solidariedade ou da caridade, mas do ponto de vista da economia mesmo. O Bolsa Família já provou que se paga. A cada R$1 que você investe no Bolsa Família, você tem 1,20 de retorno. Então, por quê? Porque aquela pessoa vai ter condições básicas para, a partir dali, começar a constituir patrimônio, ou começar a investir em estudo, ou começar a investir em alguma ideia que ela tenha para poder empreender no bairro dela e começar a mudar a realidade dela. Então, é fato, o ser humano não quer necessariamente ficar dependendo da ajuda do governo. Isso é lenda, é uma coisa que se coloca para afastar a possibilidade de que a gente coloque esse tipo de medida pública. A gente precisa de uma renda básica social. Essa é a primeira coisa. E a gente precisa desonerar a renda das pessoas através de um programa de habitação social e através do transporte universal e totalmente gratuito, ilimitado. Pensa, se a gente garante renda e tira do orçamento deles 30% de gasto das famílias mais vulneráveis, ela vai gastar no bairro, com o micro e pequeno empreendedor, com a cabeleireira, com o açougueiro, com o padeiro, e isso gira riquezas na cidade, a gente recupera da pandemia. Agradecemos a presença do candidato pela entrevista e agora abrimos o espaço para que, em 3 minutos,
faça as suas considerações finais. Obrigado, gente. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Entrevista, questões muito inteligentes, instigantes. Então, obrigado à Rádio América. E dizer para você, eleitor de Uberlândia, que acredita numa possibilidade de futuro, acredita numa possibilidade de mudança, que não seja por essas vias tradicionais, que não seja elegendo sempre as mesmas pessoas, que vêm das mesmas famílias, que tem cara de prefeito, que tem cara de político, porque se até hoje, em 130 anos de república, isso não deu certo, é porque durante as eleições essas pessoas não estão colocando claramente o que eles combaterão e quem combaterão. Porque a nossa cidade precisa de alguém que combata privilégios. E combata privilégios de quem ganha mais, de quem explora a sociedade e aumenta as desigualdades sociais com essa exploração. Então a gente tem que cobrar um imposto condizente, a gente tem que colocar os planos sociais e dizer o seguinte: se a arrecadação e o dinheiro é do povo, a gente tem que começar a gastar com o povo, porque é o povo que dá retorno. Não é um índice de PIB que vai garantir que a cidade realmente está desenvolvendo, porque não adianta achar que a renda per capita da cidade é enorme e aí Uberlândia é uma maravilha para todo mundo, quando aquele dinheiro, na verdade, está concentrado na mão de um pequeno conglomerado. Então, estou me colocando aqui como uma opção. Eu sou uma pessoa jovem, sou negro, periférico, sou gay e sou uma pessoa que luta desde sempre pelas causas ambientais e pelas causas sociais. E por isso eu entendo e sei o que é melhor para o nosso povo, porque nós estamos num trabalho coletivo que esse povo construiu. São 70 páginas de programa eleitoral, onde a gente fala em melhorar todos esses aspectos, que aqui a gente conseguiu sintetizar tão bem, mas que não dá mais para acreditar que uma Uberlândia vai mudar se a gente continuar apostando nas mesmas pessoas. Então, no dia 15, não é voto útil, não é votar em quem já ganhou, vote pelas suas ideias, porque senão o povo nunca vai saber que essas ideias são possíveis. Não vote em quem está te passando medo de que as coisas vão piorar. Vote em quem está te dando esperança de que outro futuro é possível, que as coisas podem melhorar, a partir de princípios mais nobres, de pensamentos mais nobres e principalmente de atitude, ação. Observe quem está no meio do povo trabalhando quando essa eleição não está acontecendo. E aí a gente já tem uma boa saída para mudar a Uberlândia de vez. Eu agradeço. Muito obrigado, gente. Agradecemos ao candidato pela presença, aos padres e você pela audiência.